Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus prezados irmãos, no ministério ordenado, Padre Fernando, Diácono Cláudio, estimados irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco em casa, através das redes sociais da Paróquia de Santa Efigênia. O terceiro dia da novena, em preparação para a festa da padroeira, coincide com a festa litúrgica da exaltação da Santa Cruz. Nós temos realmente uma compreensão muito profunda da cruz do Senhor. E nós, cristãos católicos, sempre fazemos o sinal da cruz. Nos sacramentos, por exemplo, tudo começa com a cruz e termina com a cruz. Começamos com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e terminamos com a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os sacramentos começam com o sinal da cruz e terminam com o sinal da cruz. Depois há um costume muito sadio também entre nós de fazermos ao longo do dia o sinal da cruz. Nos levantamos logo, fazemos o sinal da cruz. Na hora das refeições, na hora de fazer uma viagem, quando passamos diante de uma igreja. Então nós temos realmente esse hábito sadio de fazer o sinal da cruz. Mas é importante entender o que ele significa. E hoje também existe o costume das pessoas colocarem a cruz no pescoço, como essa que está aqui no pescoço do bispo, bem grande. A cruz para nós, quando usada assim, não pode ser um amuleto como outro qualquer, porque não é um amuleto. E nem é assim um acessório de enfeite, para poder ficar bonito. É muito mais do que isso. Todas as vezes que nós contemplamos a cruz do Senhor, nós enxergamos nela o grande e o mais profundo sinal do amor de Deus por cada um de nós. Deus nos amou e a prova mais profunda do seu amor foi a entrega do seu Filho na cruz. Para quê? Para nos salvar, nos remir dos nossos pecados e nos garantir a alegria da vida eterna. Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos conhecendo e aprofundando ainda mais no conhecimento desse símbolo cristão, que em qualquer lugar do mundo, se alguém fizer, nós sabemos que é cristão e que acredita em Jesus Cristo. Vamos dar uma palavra sobre a primeira leitura. A primeira leitura é tirada do livro dos Números. Nós conhecemos a história do povo de Israel, o povo do Antigo Testamento. O povo ficou 430 anos escravizado no Egito. Nos últimos 100 anos antes da libertação, a escravidão era ainda mais forte, a opressão era maior. E diz a Sagrada Escritura que Deus viu os sofrimentos do povo. Deus se compadeceu do povo e enviou Moisés para libertar o povo daquela opressão, daquela escravidão, realmente que já durava mais de 400 anos.
E assim aconteceu a libertação do povo do Egito, como nós conhecemos bem. Só que o povo do Antigo Testamento, o povo israelita, é chamado de povo de cabeça dura. Por quê? Porque depois que o povo foi libertado do Egito, ele teve que caminhar durante 40 anos no deserto até chegar à terra que Deus havia prometido. E logo nos primeiros períodos da caminhada, o povo começou a sentir dificuldades. Primeiro faltou o alimento. Ao invés do povo ajoelhar e pedir a Deus para providenciar o alimento, já que Deus tinha sido tão generoso libertando do Egito, não. O povo começou a reclamar, começou a murmurar, começou a rebelar-se contra Deus, e aí Moisés intercedeu junto a Deus, e Deus mandou do céu aquele alimento que não tinha nome, por isso que é chamado de maná, porque maná significa, o que é isso? Era um alimento que caía do céu e ninguém sabia o que era. Aí o povo acalmou. Mais um tempinho depois, faltou água. Aí o povo começou a reclamar, lamuriar, rebelar-se contra Deus por causa da falta de água. Moisés intercedeu junto a Deus, e Deus, que é bom, providenciou água para o povo. No texto que nós ouvimos hoje, o povo continua reclamando. Reclama especialmente da comida, do maná que vem do céu. O povo diz assim: nós já estamos fartos, com nojo desse alimento que vem do céu. Meus irmãos e irmãs, isso criou em Deus uma situação muito complexa. E aí Deus mandou as serpentes para poder morder o povo. Alguém pode dizer assim, então Deus castigou o povo. Não é não. Deus educou o povo. Na verdade, a serpente para educar o povo, para o povo aprender a ter um coração mais generoso, né? Para poder castigar o povo. Tanto é verdade que logo depois Deus usou da misericórdia. E aí, quando o povo se viu marcado exatamente pela presença de tantas serpentes que mordia e matava muita gente, o povo se arrependeu de reclamar contra Deus, de rebelar contra Deus e de murmurar. E aí Deus, que é bom, pediu a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e falou com Moisés: diga ao povo assim, todos que olharem para a serpente ficarão curados. Aqui eu queria tirar umas lições para nós. Nós também somos o povo de Deus, chamado de novo povo de Deus, porque em Jesus Cristo nós nos tornamos o povo de Deus, que não é mais um povo só, mas são todos os cristãos batizados em Cristo, fazem parte do povo de Deus. Nós também estamos peregrinando no deserto da vida, rumo à terra prometida, que para nós não é terra, é o céu, a esperança da vida eterna. E às vezes, como aconteceu com o povo antigo, acontece conosco também. Nas primeiras dificuldades que nós enfrentamos na vida, ao invés de nós dobrarmos o joelho no chão e agradecer a Deus pelo bem feito e pedir a Ele para nos livrar, nos amparar naquela situação, às vezes acontece conosco também de reclamar, lamuriar, e alguns, diante dos sofrimentos, diante das dificuldades da vida, em situações assim mais radicais, até se revoltam contra Deus. Começam a achar que Deus não existe, se Ele existe, nós não estamos olhando mais para nós, e alguns estão mais fracos na fé, diante das provações da vida, se afastam de Deus e se afastam da igreja. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós não podemos esquecer dos benefícios de Deus na nossa vida quando nós passamos por dificuldades. Porque o povo rapidinho esqueceu que Deus tinha feito um grande bem para ele, que é libertado do Egito. Por isso é que no Salmo nós cantamos: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Porque existe entre o povo antigo e nós, o novo povo de Deus,
uma tendência a esquecermos das obras de Deus na nossa vida, quando vê as primeiras dificuldades da vida. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos ser diferentes do povo de Israel do Antigo Testamento. Quando vierem as dificuldades, as serpentes da vida, que nós possamos confiar ainda mais em Deus, que possamos pedir a Ele a força para podermos enfrentar aquela situação, que possamos ter um coração agradecido. Senhor, o Senhor é bom para comigo, então me ajude a permanecer na gratidão também nesse momento difícil da minha vida. E Deus, que nunca abandona o seu povo, também não nos abandonará. Tanto é verdade que Deus mandou fazer a serpente para o povo que fosse mordido com as outras serpentes não morresse. Meus irmãos e irmãs, por que será que Deus mandou fazer uma serpente de bronze para poder quem fosse mordido pelas serpentes não morressem? Que Ele poderia simplesmente ter dito: agora não vai ter serpente mais não. Mas não, continuaram as serpentes mordendo, mas Ele mandou erguer uma serpente de bronze e diz: fala com o povo, quem olhar para a serpente vai ficar curado. O que curava, atenção, não era a serpente, é a obediência a Deus. Aqueles que obedeciam, Moisés diz, Deus diz que olhar para a serpente vai ficar curado. Pela obediência é que houve a cura. Pela obediência à vontade de Deus é que as pessoas mordiam e eram curadas, se salvavam da morte. Então que nós sejamos muito obedientes a Deus também nas dificuldades. E outra coisa bonita desse texto, olhar para a serpente de bronze é olhar para cima, para o alto. O alto, teologicamente, é o lugar onde Deus habita. Às vezes, quando nós passamos dificuldades, ficamos olhando para a dificuldade para baixo, esquecemos de dirigir o nosso olhar para o alto, para Deus. E é Ele quem vai nos curar, é Ele quem vai nos salvar, é Ele quem vai nos fortalecer para podermos enfrentar as dificuldades de cada dia. Então, olhar para o alto tem esse sentido também de reconhecer Deus como a fonte da nossa cura, a fonte da nossa salvação, a fonte da nossa força para enfrentarmos os sofrimentos de cada dia. E aí entra o Evangelho, vou ser breve. Jesus no Evangelho está conversando com um homem chamado Nicodemos. Era uma autoridade religiosa, mas tinha medo de encontrar-se com Jesus durante o dia, as pessoas descobrirem que ele gostava de Jesus. Então ele foi conversar com Jesus à noite. E como todo bom judeu, o que ele pensava? Se eu cumprir bem as Escrituras, a Torá, os mandamentos, eu serei salvo. E aí Jesus entra com esse discurso que nós ouvimos. Jesus recupera esse texto do Antigo Testamento e diz assim para o Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pela serpente lá do Antigo Testamento, o pecado entrou no mundo, vocês lembram? A serpente que tentou Adão e Eva. A serpente é sempre o símbolo do mal na Bíblia. Então, pela serpente, o mal entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Então, foi preciso que erguesse também uma haste, a cruz, não mais com a serpente, mas com Jesus. E com Jesus na cruz e sua morte, a morte foi vencida e o pecado também. Então, a cruz é o grande sinal da vitória de Deus sobre o pecado e sobre a morte. Porque ao morrer na cruz, Jesus nos salvou, nos ofereceu a vida eterna e a alegria da misericórdia que vem do Pai. Por isso é que a cruz, se por um lado era um objeto que causava espanto, porque era onde morriam aqueles que faziam mal, mas em Jesus Cristo ela se tornou o lugar da salvação. Assim como a serpente de bronze, era a mesma serpente que fazia mal, mas acabou sendo sinal de cura, a cruz, que era símbolo do mal, em Jesus Cristo, virou sinal de cura e sinal de salvação
para todos que olharem para ela com fé. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a cruz é a nossa salvação em Jesus Cristo. Quem olhar para a cruz com fé, alcança a vida eterna, porque acolhe a salvação oferecida por Jesus exatamente na cruz. E eu quero terminar dizendo uma coisa muito importante: a cruz se torna caminho de salvação para Jesus e para nós. Às vezes a nossa tendência é jogar nossa cruz fora, dizer, não quero saber de cruz, Senhor, afasta de mim a cruz. Mas a vida humana, ela tem cruzes, algumas cruzes pequenas, outras cruzes maiores. Que nós façamos das nossas cruzes, como Jesus fez, um caminho de salvação para nós. Que nós assumamos as nossas cruzes na fé, na certeza de que assim como Jesus carregou a cruz, Ele caminha conosco e nos ajuda a carregar as cruzes de cada dia. E quem carrega sua cruz de cada dia por amor, está reproduzindo na vida o que Jesus fez, está no caminho da salvação. Então o sofrimento que é tão evitado, ele se torna caminho de salvação. Todo sofrimento por amor salva, que aconteceu com Jesus na cruz. Vou dar alguns exemplos práticos. Vocês imaginam um pai e uma mãe de família, como é que eles se sacrificam, sofrimento no sentido de sacrificar, como é que eles se sacrificam para criar a sua família, como é que eles se doam, renunciam a tantas coisas para criar a sua família. Não deixa de ser um sofrimento, uma cruz, mas é uma cruz salvífica, porque é uma cruz carregada com amor e por amor às pessoas daquela família. Essa cruz salva. Vocês imaginam uma pessoa doente que, ao invés de se revoltar com a doença, associa o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz, diz, com Ele eu vou vencer, com Ele eu vou ter força para poder passar isso tudo. Essa doença para a pessoa é caminho de salvação, mas se tornar caminho de rebelião contra Deus, pode se tornar um caminho de perdição. Então todo sofrimento, toda cruz carregada com amor, na força de Deus, que se não for em Deus, nós não carregamos com amor não, se torna caminho de salvação. Por isso hoje, celebrando a exaltação da Santa Cruz, entendendo que ela foi caminho de salvação para toda a humanidade, que Deus nos ajude a carregar nossas cruzes de cada dia, e com elegância. Temos que carregar a cruz com elegância. Agora a elegância não vem de nós não, vem dessa fé em Deus, da certeza que Jesus caminha conosco as nossas cruzes, porque Ele é solidário com a humanidade que sofre. É essa certeza que vem da fé, é que nos faz carregar as cruzes com elegância, na certeza de que elas são para nós caminho de salvação. Então, se você veio participar dessa missa de hoje, da exaltação da Santa Cruz, olhe para a cruz com fé de Jesus, que você vai ganhar força para carregar a sua cruz também. E peça a Ele a força de transformar a sua cruz num caminho de santidade e de salvação. E não se sinta nunca, atenção, nunca mais você se sinta sozinho com sua cruz. Porque o mesmo que carregou a cruz e morreu nela, é o mesmo que caminha conosco, nos ajuda a carregar nossas cruzes. E a presença dele que nos faz erguer a cabeça, apesar do peso e das dificuldades das cruzes. Carreguem a cruz com elegância e caminhem na direção do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.